E aí, concurseiro ou concurseira? Seja bem-vindo ao canal VOF Questões. Aqui, vamos testar seus conhecimentos com desafios de verdadeiro ou falso, para você aprender, treinar e garantir a tão sonhada aprovação. Se você está pronto para colocar seus conhecimentos à prova, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora para o desafio. A matéria é Direito Constitucional. Julgue os itens a seguir. Primeira questão. Verdadeiro ou falso? É característica do chamado poder constituinte originário ser condicionado. Resposta: falso. O poder constituinte originário é o poder responsável por estabelecer a ordem jurídica fundamental de um país, sendo o primeiro a atuar, sem depender de qualquer autoridade anterior. Trata-se de um poder político, supremo e originário, encarregado de elaborar a primeira constituição de um Estado, poder constituinte histórico, ou criar uma nova constituição, poder constituinte revolucionário. O poder constituinte originário é inicial, pois não há nenhum outro poder antes dele, ou seja, é o ponto de partida para a criação de uma nova ordem constitucional, é autônomo, haja vista que a pessoa ou grupo que exerce esse poder tem plena liberdade para definir o conteúdo e as normas da nova Constituição, sem depender de outras regras ou fontes de direito, e é incondicionado, porque não está sujeito a nenhuma limitação de forma ou de conteúdo, o que significa que o poder constituinte originário pode estabelecer qualquer tipo de normas, sem restrições de ordem jurídica ou política anteriores. Segunda questão. Verdadeiro ou falso? Considerados em sentido duplo, pode-se sustentar que os direitos fundamentais cumprem, em regra, uma dupla função, abrangendo, ao mesmo tempo, uma dimensão positiva e negativa. Resposta: verdadeiro. Os direitos fundamentais podem ser considerados sob dupla dimensão. Na dimensão positiva, exige-se do Estado a adoção de medidas para promover e proteger esses direitos, como, por exemplo, fornecer educação ou saúde. Enquanto dimensão negativa, impõe-se ao Estado a obrigação de não interferir na esfera de liberdade individual, ou seja, de abstenção, como, por exemplo, não violar a liberdade de expressão. Terceira questão. Verdadeiro ou falso? A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados depende da autorização destes. Resposta: falso. Nos termos da súmula 629, do Supremo Tribunal Federal, a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes. Quarta questão. Verdadeiro ou falso? O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos, e facultativos para os analfabetos. Resposta: verdadeiro. Nos termos do artigo 14, parágrafo 1º, da Constituição Federal, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos, e facultativos para os analfabetos, maiores de 70 anos e os maiores de 16 e menores de 18 anos. Além disso, é importante relembrar que não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros, e durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos, nos termos do parágrafo 2º do artigo 14 da Constituição Federal. Quinta questão. Verdadeiro ou falso? A instauração de comissões parlamentares de inquérito exige a formulação de requerimento por 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, e a deliberação do plenário da respectiva Casa Legislativa. Resposta: falso. Não há necessidade de deliberação do plenário da respectiva Casa Legislativa para a instauração de CPI. A Comissão Parlamentar de Inquérito e seu manejo são considerados prerrogativa político-jurídica das minorias parlamentares e, nos termos do artigo 58, parágrafo 3º, da Constituição Federal, terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Sexta e última questão. Verdadeiro ou falso? O Senado Federal compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional para mandato de 8 anos. Resposta: falso. Nos termos do artigo 46 da Constituição Federal, o Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário.
Relembre-se que o Brasil adota o sistema majoritário de eleição para os cargos de presidente, governador, prefeito e senador, enquanto adota o sistema proporcional, coeficiente eleitoral, para os cargos de deputados federal e estadual e vereador. Mas e aí? Você achou fácil ou difícil? Comenta aqui embaixo quantas questões você acertou e deixa o like no vídeo. Por hoje é só. Ouça o enunciado, responda certo e conquiste a sua tão sonhada aprovação. Até o próximo EV ou F Questões.